Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, 17 de outubro de 2024. Como vai? Vai bem? Eu espero que você não só esteja bem, como se mantenha bem, não é? Afinal de contas, é para isso que a gente trabalha, para agregar valor em termos de informação ao seu dia, ao seu fim de dia, não é? E cá estamos nós a postos. Olha, você viu aí nessa tomada aberta, que está aqui a postos com a gente, pela primeira vez aqui, Tenente Coronel Dias, vereador eleito por Cuiabá, está aqui, cidadania, e hoje para a gente bater um papo, né? Falar sobre esse pleito eleitoral propriamente, falar também sobre o que ele pretende, depois de 1º de janeiro, realizar em termos de proposituras, enfim, lá no Parlamento Municipal. Então, fique bem atento, Tenente Coronel Dias aqui, vereador eleito por Cuiabá, para prosear com a gente a partir desse instante. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, então você que acompanha a gente pelo canal 22, não é? Aqui, TV Pantanal, ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook, ao vivo para todo mundo. Ó, é só chegar ali na sua página no Facebook e digitar TV Pantanal 22 HD e dar um clique e a gente está aqui ao vivo para o mundo todo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, onde quer que você se encontre. Tenente Coronel Dias, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Houve uns desencontros de agenda aí, mas eu sei que é assim mesmo. E eu lembro de que o Tenente Coronel Dias, sempre como militar, não é? Sempre muito acessível à imprensa e a gente que sempre lida com as mais variadas informações, dentre elas as policiais. A gente precisa dessas fontes e ele sempre foi bem prestativo. Falei, será que agora não será? Mas é por conta dessa correria mesmo, está se organizando aí. Deu certo quando ele soube que éramos nós. Ele já de bate-pronto, já queria vir na hora que eu falei com ele, mas não, na hora não tinha programa, tem que ser na noite. Boa noite, bom tê-lo aqui, parabéns pela vitória, bonita, e eu vou fazer um desafio aqui, se o senhor lembra exatamente qual foi o placar que o senhor conquistou. É fácil essa, não é? Se o cara não souber quantos votos ele teve também, aí também é... Mas vai que não sabe. Teve um aqui que eu perguntei os nomes dos netos aqui, ele esqueceu um aí, quase deu problema para ele aqui. Muito neto. Muito. Pior que não tinha, né? Dois netos. Dois netos, esqueceu o nome da menininha ainda. Olha só, né? Mas isso é questão de... Fica meio apavorado na hora. Bom tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, para mim é uma honra estar aqui no programa Opinião, com você, meu amigo Paulo, professor Lorenberg. Para mim é um grande prestígio, porque a perspectiva de um policial militar como eu, dentro da viatura, a gente tem muitos pensamentos como nós podemos contribuir com a comunidade, né? E eu vê-lo sempre tendo opiniões que refletem e questionam posicionamentos que dificultam e também posicionamentos que poderiam melhorar a nossa sociedade, vocês se tornam para a gente também uma referência muito boa. Então, para mim, dar essa oportunidade no início da minha carreira política o sentimento de gratidão pelo Grupo Gazeta e também no nosso querido programa Opinião. Bom, obrigado pela deferência aí. E essa emoção da conquista aí, eu perguntei quantos votos foram exatamente... 3.659 votos que perguntaram para mim ontem, né? Dias, você está feliz? Eu falei, olha, estou muito feliz, professor, mas mais do que feliz, tem a minha gratidão, todas as pessoas que entenderam qual é a minha nova missão. Estou muito feliz, mas para além disso, estou muito grato a Deus e as pessoas que contribuíram nesse projeto tão rápido. Eu vou contar um pouco da história, como que surgiu essa questão de ser candidato, para vocês entenderem qual foi a minha guerra vencida, né? 3.659 motivos para que
esse rapaz, Luiz Fernando Isso. Dias. Luiz Fernando Dias, tenente-coronel Dias, 3.359 motivos para representar você e bem no parlamento, e a gente está aqui como jornalista para cobrar, inclusive, né? Não só cobrar, mas para também transformar as atividades, aqui, o programa como forma de meio para que se reverbere essas atividades aí em prol da população. Lorenberg, por favor. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo, que seja a primeira de muitas outras que virão a partir da sua posse. A partir do mês de fevereiro, o nosso programa vai ter a honra e a alegria de contar com a sua presença aqui todas as vezes que necessário for. Vereador eleito, o senhor foi eleito com 3.659 votos, portanto, uma belíssima votação, se nós olharmos todo o retrato dos eleitos e não eleitos em Cuiabá. Mas o Cidadania, o partido que ofereceu a legenda, o partido que ajudou o senhor a eleger, o Cidadania perdeu, não pelo senhor, mas pelo número de cadeiras. Em 2020, o Cidadania conquistou 3 cadeiras. E agora, nas eleições de 2024, apenas uma. Ou seja, o Cidadania perdeu 2 cadeiras. Porque elegeu apenas uma. Mas não é essa a minha pergunta, vereador eleito. A minha pergunta está exatamente na equipe que o senhor montou para a sua campanha eleitoral, no seu trabalho de campanha eleitoral. Já estava previsto esse número de votação ou não estava previsto? Qual era o número que o senhor e a sua equipe estavam visualizando ou esperando? Bom, para a gente contar um pouco da história, né? Eu sou muito grato ao Partido Cidadania, do presidente Marrafon. Quero deixar um abraço a todos os candidatos que lutaram comigo nessa batalha. Eu sou militar da ativa, eu comandei recentemente um batalhão da Polícia Militar, portanto eu me sinto completo na minha trajetória. Eu entrei na polícia no ano de 2002, e aí hoje no ano de 2024 para 25, eu provavelmente estou finalizando agora em dezembro na diplomação. Mas é importante avaliar a questão da conjuntura política e entender que o Cidadania é um partido muito vitorioso. Fez 3, o mais bem votado na eleição passada e agora abriu as portas para que eu pudesse concorrer. Então, por mais que a gente tenha diminuído a quantidade de eleitos, é também uma bonita história. Então, por si só, já é uma trajetória bonita e leve. Então, eu gostei bastante do partido porque eles me permitiram ser quem eu sou. Então, não é pela quantidade, mas é pelas as histórias, como elas se acontecem. Então, eu acho um partido de pessoas extraordinárias, pessoas que querem o bem da nossa sociedade. Então, eu me sinto muito honrado em participar dos quadros desse partido, que traz um nome bem interessante, não é isso? Cidadania. Então, muito grato a vocês aí que me oportunizaram. Essa trajetória ela foi muito rápida. Eu decidi somente ser candidato no início de abril. E aí, eu tive fiz um esforço muito grande para que agora, no dia 6, nós tivéssemos esse resultado. Se fosse contar aí por quantidade de votos, daria aproximadamente 20 votos por dia conquistado. Então, eu fiquei muito satisfeito, né? Realmente, são 3.659 pessoas que entenderam os meus objetivos. Eu não tenho um sonho, nunca tive um sonho de ser vereador. Na verdade, eu sempre trabalhei por objetivos, né? Foi assim na Polícia Militar, eu desenvolvi projetos significativos que hoje eu trago a minha experiência de gestão frente à liderança de líderes que são autoridades, soldados, sargentos, tenentes-coronéis, majores, e eu trago toda essa experiência agora para o lado de cá, especialmente como o Paulo falou, eu tenho uma boa relação também com os nossos amigos jornalistas e a minha forma de agir, de me relacionar, sempre foi dessa forma, professor. Sempre respeitando, mas também eu tenho um papel muito claro. Eu enxergo o meu papel muito claro, tanto na polícia e agora como vereador.
A propósito disso aí, Tenente Coronel Dias, vereador eleito, teve uma situação aí, o senhor pode até não querer, não é, decidir não falar nomes, mas eu vou dizer as situações aí de dificuldade de filiação, não é? Inclusive, antes tinha o que eu vou falar o nome aqui é o União Brasil, não é? Tinha uma certa dificuldade de relacionamento, inclusive, eu não sei se pessoal, mas talvez institucional com a direção do partido municipal aqui, mas também antes teve outro partido também. Enfim, foi uma dureza para conseguir, eu não sei se o argumento desses partidos aí, e quando eu falo desses partidos, estou incluindo o União Brasil, que eu estou dando nome, inclusive, aqui, porque eu, inclusive, perguntei para a presidente aqui do União Brasil, quando ela esteve aqui no programa, sobre o seu caso, né? Você acha que houve uma resistência ao seu nome? Se houve, a que se deve essa resistência? A que se deveu essa resistência? Eu enxergo com muita naturalidade a resposta que foi dada pela presidente do partido, mas antes disso tinha um contexto. E aí, o que eu não gostei no processo é que me colocaram como se eu não fosse uma pessoa de diálogo e fosse uma pessoa desinteressada. Eu nunca fui. Quem me conhece sabe que eu sou da troca de ideias e encontrar sempre soluções para os problemas, né? Para explicar rapidamente o que aconteceu. Eu sou militar da ativa. Eu só posso me filiar em agosto. Todos os candidatos se filiam em abril. E o que eu posso fazer? Ficar conversando, dialogando, tendo um bom relacionamento com um ou mais partidos. No caso, eu já havia um partido pré-definido qual seria o candidato. Então era um partido que já havia avançado, acordado. Faltando uma semana, esse partido me comunicou de forma, jogou ao vento que eu não seria mais candidato. Então eu realmente estranhei esse processo político e aí eu comecei a dialogar com outros partidos. É fato também que a presidente me ligou 2 semanas antes, depois de ela pronunciar na imprensa, que ela havia me ofertado o União Brasil, me chamado, né, me convidado, eu fiquei grato, falei para ela, sou muito grato por esse convite, e o meu relacionamento sempre foi muito bom com todos, mas eu também estranhei, eu acredito que foi só uma resposta no calor do momento, né? Então, realmente, o União Brasil, assim como todos os outros partidos, eles não me possibilitaram. Mas, como eu falo, esse propósito aqui, se eu não tivesse convicto que existe uma energia muito boa nesse projeto, em nenhum momento, mesmo os partidos fechando as portas, eu tinha a convicção que eu ia conseguir. E o fato é que, na federação PSDB, junto com Cidadania, nós tínhamos bons candidatos em termos eleitorais de votos no partido PSDB, e no Cidadania nós tínhamos a possibilidade, foi que o Marrafon, junto com a equipe, com o André, junto com o Neto, me abraçaram, me deram essa oportunidade de mostrar o meu trabalho na política, a gente saiu exitoso. Então, assim, de todo esse processo desgastoso, eu também não entendi muitas questões, porque eu sempre fui de muita conversa, de muito diálogo, mas são águas passadas, eu acho que faltou um pouco mais de diálogo, mas de minha parte eu sempre fui muito tranquilo e agora eu tenho um compromisso por fazer um trabalho sério para o Cuiabá e eu estou focado nisso. Ok, professor? Vereador eleito, o senhor falou da federação PSDB e Cidadania, mas eu vou voltar lá para o partido que o senhor está afiliado, que é o Cidadania. No Estatuto do Cidadania, e nos documentos do partido, prega a seguinte questão, entre aspas, eu destaquei do documento do Cidadania. O Cidadania é favorável à garantia de direitos de pessoas LGBT, levou ao Supremo Tribunal Federal a equiparação do LGBT-fobia ao racismo, que garantiu a criminalização da homotransfobia. E aí vem a minha pergunta. Na Câmara Cuiabana, o senhor irá apresentar ou cuidar de iniciativas e projetos de lei que venham proporcionar a essa camada da população cuiabana que precisa de espaços e precisa também de políticas públicas para garantir, inclusive, a sua própria segurança,
que, aliás, Mato Grosso é um dos estados que mais mata e agride a pessoa LGBT. As conversas iniciais com o partido foi bem assim: Dias, você é muito bem-vindo no nosso partido, a gente sabe do seu trabalho digno e correto na polícia, eu tenho projetos sociais para 850 crianças na região do bairro Araense, que eu atraio as crianças pelo esporte, convenço sobre o uso de drogas e perspectivas nesse sentido que traz prejuízo à saúde, mas também qualifico junto ao Senai, Sebrae. Eu sou psicopedagogo também, formado pelo Exército Brasileiro. A gente sabe que quando fala de direitos, de garantias, de LGBTT, é muito mais amplo do que observar somente aspectos sobre questões ideológicas. Quando você fala em segurança, esse grupo de pessoas precisam também de segurança. Então, eu estou focado em garantir verdadeiros direitos humanos, como, por exemplo, eu trabalhei muito com a área da educação na polícia. Eu inseri dentro dos protocolos da polícia o atendimento de pessoas que não têm acesso. Então, a minha percepção sobre direitos humanos é a percepção de pessoas que não têm acesso ao poder público. Quer ver exemplo? Pessoas surdas. Eles não tinham, a polícia militar não tinha protocolos para abordá-los. Então, eu desenvolvi protocolos que respeitassem essa situação, circunstância de pessoas que não se comunicam com o Estado. Mas também incluí a abordagem junto com o estudo técnico da Polícia Militar, a essas pessoas. Então, para além de entrar em questões sobre as nuances e discussões ideológicas nesse sentido, meu projeto é melhorar a segurança das pessoas, como o senhor falou, mas nesses espaços de poder, e eu concordo com o senhor que se a violência dessas pessoas está alta, nós podemos também discutir a violência contra a mulher. A violência contra a mulher no Mato Grosso, nós estamos muito para além da média nacional. Então, quando se fala em discutir segurança para esse público, nós precisamos também ampliar a discussão também em discutir a segurança para as mulheres, para esse público e para os demais públicos, porque segurança a gente não tem que segmentar, professor. A gente tem que ampliar essa discussão e não segregar a ideia de que eles merecem e outros não merecem. Todos nós merecemos. Então, essa a minha perspectiva. Sempre foi de incluir a segurança todas as pessoas que dela precisam. Então, essas discussões sobre ideológicas, elas são presentes no Brasil, está polarizado. Nós precisamos estar muito atentos o que realmente é importante nesse processo, e o que for de realmente relevante, eu estou pronto para ouvir. Então, o senhor está discordando do que prega o partido do senhor, Eu não estou discordando do que prega. O partido me deu liberdade para ter as minhas convicções, e nem tudo que está dado às diretrizes do partido eu tenho que concordar. O que eu tenho que seguir nesse momento são as minhas convicções, e isso eu sempre fiz na polícia. A visão que a polícia traz é uma visão imparcial relacionada à segurança pública. E dessa forma também vou agir. Ok. Eu vou dar 2 centavos de opinião aqui, que eu concordo plenamente com esse posicionamento que o Tenente Coronel Dias colocou aqui. É um tipo de trabalho visando um trabalho reto, né? Sem ideologia, tentando, com esse trabalho, atingir o maior número de pessoas possível, né? Sem ideologizar a questão. O que eu acho que mata muito é essa questão da ideologia. Por exemplo, as pessoas do chamado LGBTQIA+, essas pessoas precisam realmente do poder público, do legislativo. Tem legislativo em nível estadual aí que é omisso. Aqui no estado, por exemplo, eu acho que poderia fazer mais. Paulo, você mandou a Assembleia Legislativa de omissa. Eu estou dizendo que ela poderia, por exemplo, ter o conselho lá, que é para discutir as políticas para esse público. Vamos chamar de público, tá? Sem nenhum tipo de preconceito. Por exemplo, abrir formas de propiciar a essas pessoas qualificação. O governo tem aí, da Desenvolve MT, linhas de crédito para que aquela pessoa desse segmento, já troquei público para segmento, tá vendo, né? Para os LGBTQIA+, poder, inclusive, lançar mão dessa linha de crédito, tentar, por exemplo,
abrir um negócio, abrir um salão de beleza ou algo que queira. Liberdade existe, não é? Então, para que essas pessoas possam, ao invés de se prostituir, por exemplo, fazer com que possa caminhar voar com as suas próprias asas, não é? Eu acho que isso está faltando. Aí sim, é sem ideologizar. Agora, quando você pega um negócio, quer politizar em cima, tripudiar em cima, e de não sei o quê, porque você é contra, porque você é homofóbico, Gente, não é separando uns dos outros que a gente avança. Essa é a minha opinião, que eu falei só. Ela pode ou não ser a sua. E se a sua não for essa, eu respeito a sua que eu falo, quem está assistindo, viu? Se a sua não for... Eu não falei não falei. Partido! Eu não falei com você, Se não. tem uma coisa que eu não fiz, foi dar opinião Não, sobre. eu não tô falando... Eu li documento do partido. Eu não falei a sua, eu tô falando, eu tô falando lá. Estou falando com quem está assistindo. Pode não ser a sua, você que está assistindo. Se não for a sua, eu vou respeitar. Afinal de contas, eu acho lindo demais o respeito, né? Agora, posso fazer um complemento nisso? O senhor pode, se for em 30 segundos, que eu tenho que ir no intervalo comercial. É bem rápido. Pessoal, é o seguinte, sobre esses aspectos de violência da mulher, violência contra as pessoas, a gente, como você falou, Paulo, a gente tem que trabalhar na educação. Tem um autor, ele é psicólogo, e ele fala do desenvolvimento da inteligência emocional. E esse psicólogo, ele divide a inteligência em 7 tipos de inteligência. Emocional, isso. Então, a gente sabe que entre 8, 9 e 10 anos, professor, é a idade onde a criança, o jovem, está caracterizando o mundo, está transformando o mundo, está introjetando, está transformando sua personalidade, está configurando sua personalidade. Talvez ali, nessa época, esteja o momento correto da gente discutir e criar um cenário muito claro para o jovem, para a criança, que é preciso respeitar. Tanto a mulher quanto as pessoas. E essa é a palavra, respeito, viu? Respeito é bom e todo mundo, absolutamente todo mundo gosta, não é? Vamos para o intervalo comercial? Não foi com você que eu falei, rapaz. Foi com... Não estou falando nada. Não foi com você, meu caríssimo professor, que eu tenho uma estima, um carinho muito grande. Foi com quem hipoteticamente possa discordar. E se discordar, tem o meu o quê? Respeito. Intervalo comercial, a gente volta já já. Cá estamos de volta, você está aqui acompanhando o programa Opinião, hoje com o vereador eleito por Cuiabá, o TC Dias, Tenente Coronel Dias, Tenente Coronel da Polícia Militar Dias, eleito com 659 votos. Tá. O Luiz Fernando Dias, que a mãe dele chamava ou chama? Fernando. Chama Fernando? Fernando. Ela te chama de Fernando? Fernando. Qual que é o nome dela? Maria Helena. Dona Maria Helena, mas não mora aqui. Mora no CPA. Ué, minha vizinha lá então. Ué. Dona Helena. Maria Helena. Maria Helena. Se é para dar bronca, é Luiz Fernando. Se é para... Luiz Fernando. Olha só, vamos para o Gazeta... Não tem Gazeta Digital? Tem. Tá aqui. Dá um clique aí, rapaz. Olha só. www.gazetadigital.com.br. Em entrevista nesta quinta-feira, dia 17, o desembargador Orlando Perry defendeu que haja mais rigor na fiscalização das entradas das unidades prisionais de Mato Grosso. Ele sugeriu que promotores, juízes e até mesmo o governador do estado passe por vistoria para inibir a entrada de celulares nos presídios. Ao comentar sobre a presença de celulares dentro dos presídios, o desembargador Orlando Perry, que é supervisor do Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Prisional e Socioeducativo, destacou que não são apenas familiares e visitantes que entram nas unidades com celulares para os detentos. Ele reconheceu que existe corrupção
por parte de servidores e defende aí um combate mais duro contra a entrada dos aparelhos, com fiscalização mais incisiva. Ele diz o seguinte, o Dr. Perry, abre aspas, eu defendo uma rigorosa fiscalização na entrada do sistema prisional. Eu defendo que juiz, promotores e até o governador passem por scanners. Todos devem ser vistoriados na entrada dos nossos presídios. Abre aspas, fecha aspas aí para o doutor Orlando Perry. E aí, Lorenberg, o doutor Perry está certo ou está com a razão? Eu concordo com ele. Assim, eu acho que, não questão do governador, isso aí é um adendo que fizeram que eu não acho desnecessário, mas que o rigor tem que acontecer ali, tem. Ele está certo, mas essa discussão é tão antiga, mas tão antiga, que eu me pergunto a todos os dias, por que que ainda não implementou? É muito antiga essa discussão, amigos. E o Orlando Perry tem razão, sim. Agora, como fazer? Vai fiscalizar os advogados que adentram as prisões? A ordem vai bater de cima. Vai fiscalizar todos os dias os servidores das prisões? Quer dizer, existem algumas coisas que deveriam ser discutidos muito antes de vir e colocar sobre a mesa para a imprensa toda divulgar. Concordo plenamente também. Mas, enfim, o homem da segurança está aqui, eu não vou deixar de perguntar para você, Tenente Coronel Dias, porque foram muitos anos, 22 anos aí, 2002 a 22 anos, 23 anos, na lida, correndo atrás de bandido, e aí esse povo que é preso pela polícia, militar principalmente, né, é levado lá para os presídios, né? E aí lá tem esse detalhe todo que a gente infelizmente noticia aqui. Sua opinião sobre isso aí? Parabéns ao doutor Orlando Perry. A gente na polícia usa uma frase, palavras convencem, exemplos arrastam. Então, eu mesmo agora, como tenente-coronel e vereador, sou o primeiro voluntário quando for lá passar pela triagem. Eu acredito o seguinte, que o que tenho observado da minha perspectiva enquanto policial é que a quantidade de leis que tem no Brasil, leis que promovem direitos de atividades profissionais, elas têm dificultado nós olharmos para o problema, professor, e solucionarmos o problema. Muito se fala, quando eu vou discutir com juristas, algo nesse aspecto, com promotores, com defensores públicos, o ponto de partida deles sempre é a lei, aquela lei diz isso, aquela lei diz isso, e deixa de se olhar para o problema. Não se busca resolver o problema. Então a gente tem que observar o problema e, com base na solução do problema, nós resolvermos editar as leis. Então, na minha percepção e a minha convicção, o doutor Orlando Perry está correto. Eu também concordo com o senhor para por que isso ainda não foi implementado. E o servidor público nenhum se colocaria contrário a essa avaliação, sendo que o bem é sempre maior. O bem é um bem maior, né? A gente está sofrendo muitas questões por parte dos presídios ainda. Existem muitas ligações, e não só dos presídios, muitas ordens saem ainda do presídio. Existem locais, casas, residências que são colocados como escritórios do OLX. Então, nós precisamos buscar soluções aos nossos problemas. Uma outra questão que tem afligido muito a área comercial, prédios, condomínios, são as ligações e ameaças por quadrilhas especializadas em fazer as ligações e aterrorizar as nossas comunidades, e às vezes não tem nem a ver com facções. Às vezes são grupos organizados que fazem esse... Golpistas também. São golpistas. Então, gente, o que eu avalio? Nosso Código Penal de 1940, década de 40, início de 40. Nós precisamos buscar soluções com criatividade e aí sim nós
refletirmos em leis e não, hoje, tentarmos resolver os problemas atuais com as leis antigas. Perfeito. Ok. Lorenberg, você quer perguntar? Ou quer perguntar no próximo bloco? Porque no próximo bloco. No próximo, né? Lorenberg é sempre desses aí. Não, para não atrapalhar o próprio. Para não atrapalhar, é verdade. Até porque se ele perguntar aí, eu vou ter que te interromper no meio da pergunta. Então vamos para o intervalo comercial, coisa breve, muito breve. Quando desse horário político aí, a gente ficou meio espremido aqui, mas a gente volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje com o nosso convidado, vereador eleito por Cuiabá, Tenente Coronel Dias. Professor Lorenberg, por gentileza, gostaria que o senhor abrisse o bloco de perguntas. Vereador, de novo, eu vou abraçar a documentação do partido, não sou eu que estou dizendo, é o partido que está dizendo. O partido diz o seguinte, vereador eleito, ele é contra o partido Cidadania. É contra armas para civis. E ele vai mais ainda, ele defende a garantia de normas mais rígidas para o porte de armas. É o partido que está dizendo, não sou eu. Aí eu pergunto ao senhor, na opinião do senhor, o partido que o ajudou a elegê-lo está correto nessa sua posição ou não e por quê? Esse âmbito político é muito interessante, porque você entra nele e começa a discutir, até que mesmo com o partido. Então, se eu estou nesse partido, eu vou estar para influenciar e convencer e dialogar, porque essa perspectiva tem colocado a nossa população rural numa situação muito frágil. Então, hoje, eu comandei essa região aqui de Cuiabá, são 180 mil pessoas, especialmente a região da Guia, Iguaçu, são 17 comunidades. E hoje eu vejo o quanto a comunidade rural sofre com os infratores. Então, se essa perspectiva é do partido, que bom que estou nele, que eu posso dialogar tranquilamente, porque eu tenho direito a ter a minha opinião, por mais que o partido tenha essas diretrizes, mas eu também tenho as minhas convicções. Na minha convicção, especialmente os moradores que estão na zona rural, que têm dificuldade, o acesso, o tempo-resposta da polícia até chegar a esse local, é muito difícil, isso coloca as famílias em desvantagem. Então eu sou convicto que o cidadão precisa ter a autoproteção, são dois conceitos distintos, a segurança pública e a autoproteção. O cidadão tem que ter o direito de se proteger. Agora, a segurança pública tem que ser também uma segurança pública eficiente. Essa é a minha convicção. Mas o partido não é contra o cidadão ter porte de arma. Ele defende que tem que ser rigorosa a obtenção do porte de arma. É diferente. Perfeito. Rigorosa e até bom. Tem que ser mais rigorosa o porte de arma também do bandido. Então, a gente está alinhado. Eu acredito o seguinte, toda pessoa que for usar uma arma, professor, ele tem que ter no mínimo capacidade para isso. A avaliação psicológica, técnica, tem que ser treinado. Aliás, a minha vida inteira eu ministrei aulas sobre abordagem policial, como o policial deve reagir. E só que o nosso maior índice de policiais vitimados são não quando ele está em trabalho, mas sim quando ele está no horário de folga e que se torna um cidadão comum. Então eu sei da necessidade de capacitação de uma pessoa, de um civil ou policial militar quando ele está no horário de folga. Essa rigorosidade não deve ser para ele ter o acesso para dificultá-lo, mas essa rigorosidade deve ser na preparação desse indivíduo e também verificar se ele atende às exigências que o qualifique como uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. Estava olhando aqui que o Dias, o glorioso Luiz Fernando Dias, estava olhando aqui que ele, além da questão militar, né, ele também é formado, aqui tem 3 aqui, especializações, como por exemplo, ele falou aqui na psicopedagogia, também docência superior e em gestão e administração pública. E também é casado com a gloriosa Ingrid. Qual que é o nome da sua filha? Maria Luísa. Qual a idade dela? 8 anos. 7, né? 7 para 8. Maria Luísa. Pai, para de falar que eu tenho 8, tenho 7.
Me chamando de velha, pai. E a Ingrid que tá, cadê a Ingrid? Ela É capitão do bombeiro. é capitã do bombeiro também. Isso, dois faz parte da militares, né? comunicação, então eu tenho um carinho especial. Aí que o Lorenberg perguntou do estatuto do partido, que eu fico me colocando assim na percepção do Lorenberg, que não opinou, ele só perguntou. Assim, no seu caso, Tenente Coronel Dias, com a sua formação, não é? Com a sua percepção de vida e de segurança pública, ela vai chegar um momento que ela vai se chocar muito com o estatuto do partido, e se o partido for rigoroso, ele vai chegar um momento e falar assim, ô Dias, espera aí, nego, o negócio aqui é o seguinte, nós temos isso aqui, e aí você está falando isso aqui, como que a gente vai resolver? Ou você vai ceder, ou o partido vai ceder, ou você vai espanar. Essa é a minha opinião e também provocação. Eu acho que o Cidadania é um partido do diálogo também, né? A gente precisa sempre estar encontrando os caminhos para a gente propor algo interessante para a sociedade. Então, se eu fui eleito por esse partido, o partido a gente tem uma excelente relação. Obviamente que você tem um espectro importante para ser tomado posicionamentos em relação às questões que mais a gente diverge. É natural que pessoas em partidos, eles tenham um posicionamento, em todos os partidos, partido de direita, esquerda, centro, que a gente diverge de alguma opinião nesse sentido. Então, Cidadania, como eu já disse, é um partido de pessoas muito inteligentes que me permitam, mesmo que às vezes eu não siga e não tenha aquela convicção, permita o diálogo. Então, eu estou muito tranquilo relacionado a isso. Eu vou problematizar aqui a situação, então. Eu, Paulo, particularmente, acho a escola militar uma maravilha. Uma maravilha. Eu acho, defendo, gostaria muito que todas as prefeituras, todos os prefeitos implementassem, não é, cívico-militar. Imagino que você também defenda, não é? Porque tem casos, exemplos que deram certo no estado, a Tiradentes, aqui a Médici também, que foi colocada dos bombeiros ali, que está uma maravilha. Eu já fiz, enquanto repórter, matérias jornalísticas ali terríveis, de estupro, de tráfico de drogas, um monte de coisa, na época do Médici. Agora, qual que é o nome lá agora? Dom Pedro II. Agora, Dom Pedro II ficou uma maravilha o negócio lá. Eu falo porque eu tenho, eu não só pesquiso, como faço material a respeito, jornalístico a respeito. E aí, eu gostaria de, quando eu falo problematizar, isso. Essa matéria pode, daqui a pouco, ser colocada, ainda mais com a bancada que foi eleita, né, ter uma boa pegada da direita ali, se isso vier a ser colocado, e dependendo de que foi o prefeito eleito, né, isso pode vir a ser colocado como propositura. Como que você vai se posicionar? Como eu Considerando também o estatuto do partido. Posicionar por essas escolas? Vai ter que votar, né? E aí? Primeiro, as escolas estaduais são estaduais, né? Nós não temos escolas... As municipais, as cívico-militares, né? Sim, a gente tem no governo anterior, no governo Bolsonaro, as escolas foi dada a liberdade de criar-se um modelo novo chamado cívico-militar, onde o responsável pela dinâmica da escola é o diretor, que é um educador, e auxiliado por um militar, geralmente o militar do Exército, já na reserva. Né? Então, esse é o modelo implementado pelo governo Bolsonaro. O governo Lula chegou e extinguiu, acabou com essa possibilidade. Então, o modelo dentro da prefeitura, que pode ser nesse sentido, seria apenas mais uma alternativa. E essa é a minha fundamentação, que eu tenho essa convicção de que no espectro de possibilidades de escolas caracterizadas como escolas indígenas, escolas rurais, nós teríamos também essa possibilidade de colocar uma escola voltada à hierarquia e à disciplina. Não é militarização. Quem é professor e educador que utiliza a palavra está indicando, orientando a um pensamento equivocado. É apenas uma perspectiva, é uma filosofia. Porque o que caracteriza uma instituição militar é a regra castrense. Então, uma educação voltada à hierarquia e disciplina que prega as escolas militares
tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal, é uma perspectiva de orientar o jovem a obedecer pela hierarquia que acontece em todos os ambientes. Aqui nós temos hierarquia no programa Opinião, nós temos hierarquia nas empresas e nós também temos disciplina. Então a hierarquia e disciplina, ela está envolta a toda a atividade profissional. Então a minha convicção é que essas escolas fazem muito bem para a nossa sociedade. Ok. Lorenberg, a última pergunta do programa é sua. A última pergunta, já estamos no Já final? estamos no final. E tem que ser Faz uma picante aí, professor. E tem que ser picante Faz uma das picante curtas. aí, professor. E das curtas, que nós temos 2 minutos para encerrar o programa. Como nós não temos tempo suficiente, não vou abraçar o partido, o estatuto do partido, porque de novo fala sobre a mulher, a violência contra a mulher. E aí eu teria que ler o estatuto aqui, que está na minha frente. Vereador, foi eleito pela primeira vez na história político da Câmara de Vereadores de Cuiabá 8 vereadoras. E elas, com certeza, se não todas, mas deveria ser todas, trazer, sobretudo, pautas das mulheres para dentro da Câmara. O senhor irá, em todas essas pautas, estar junto com as mulheres ou não e por quê? 1 minuto para a sua resposta. Vou estar juntos das mulheres. Fiquei satisfeito demais na hora que eu vi esse conjunto. Primeiro, mãe, filha, e eu me preocupo muito, a Ingrid, me preocupo muito com essa questão. Eu estava no atendimento da ocorrência, onde o senhor Carlos, ele vitimou a mulher dele, o assassino Carlos, ele matou a mulher e pela manhã essa mesma mulher foi preencher o boletim de ocorrência. E nós que estávamos nas ruas, nós não tínhamos informação. Nós poderíamos ter contribuído por ter salvo a vida dessa mulher, que é a filha de um político conhecido, pai de um político conhecido que vitimou, assassinou essa mulher. Então eu estava no atendimento dessa ocorrência. Foi preenchido, professor, um boletim de ocorrência pela manhã, mas não chega na Polícia Militar as informações que precisam para a gente proteger as mulheres. Então estou muito satisfeito com essa legião de mulheres honradas, que tem o objetivo de discutir, sim. Vou avaliar de forma criteriosa e se eu puder contribuir com a minha visão de policial militar, com as pautas dela, eu vou ficar muito satisfeito. Tenente Coronel Dias, vereador eleito por Cuiabá, conosco pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras tantas informações vindas do Legislativo e boas informações terão espaço aqui. A gente está aqui para bem informar. Muito obrigado por ter vindo, parabéns mais uma vez pela conquista, que o senhor faça jus aos mais de 3.659 votos. Tropa, muito obrigado, tenho muitas coisas para discutir para melhorar Cuiabá, viu? Hoje faltou um pouquinho de tempo, mas muito obrigado pela oportunidade, tamo junto. É isso aí, obrigado também a Carla que está ali assessorando, Carla de quem mesmo? Carla Petec. Petec e o Roger que está ali, que também é militar, né? O glorioso Roger, abraço também aos dois que estão aqui, abraço para Ingrid, lá do Corpo de Bombeiros, esposa do glorioso aqui, não é? E para a pequena Maria Luísa. Tá? Dado o recado geral. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O vereador reeleito por Várzea Grande, o Bruno Rios, que também é presidente da UCSEMAT, que é a União das Câmaras dos Vereadores, não é? Ele vai estar conosco aqui amanhã às 7h30 da noite, aqui no programa Opinião ao vivo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.